Oi, meu nome é Sofia Velasco e meu projeto se chama Avaliação da Biocompatibilidade in vivo e in vitro de um biomaterial inovador para encapsulamento de ilhotas pancreáticas. Estou na segunda série do ensino médio, estou no Colégio Antialgueira na cidade de São Paulo e esse projeto está sendo feito em meio de uma parceria com um grupo no CEL na Faculdade de Medicina da USP. A minha orientadora é a professora Carolina Lavigne e minha co-orientadora é a doutora Marluce Mantovani. Bom, meu projeto começou como ingresso no programa de pré-IC da escola, onde eu descobri meus interesses, que eram dessalarização e transplantes, mas eram assuntos muito complexos que eu não conseguia fazer na escola, então eu procurei uma parceria. Aí eu encontrei o grupo no CEL e, a partir disso, eu decidi que entre as 4 linhas de pesquisa que o laboratório oferece, a que mais me interessava era diabetes tipo 1, porque eu vi isso realmente como uma forma clara de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o que é tão crucial hoje em dia, e aí eu simplesmente me apaixonei por essa área. Bom, então, para falar mais do projeto em si, a diabetes tipo 1 é uma síndrome metabólica que afeta cerca de 40 milhões de pessoas ao redor do mundo. Os principais tratamentos para ela são a aplicação da insulina exógena e, em alguns casos, o transplante de pâncreas órgão total. Por serem ambos tratamentos que trazem muitas consequências negativas ao paciente, a gente propõe o transplante de ilhotas pancreáticas, que são um grupo de células que, entre elas, estão incluídas as células beta, que são aquelas que produzem insulina. Mas esse procedimento também tem suas limitações, e o nosso foco nesse projeto é a rejeição imunológica, ou seja, a rejeição que essas células vão ter ao chegarem a um corpo novo. E aí, diante disso, a questão problema é como seria possível a obtenção da imunoproteção e melhoria da viabilidade e funcionalidade das ilhotas pancreáticas, mantendo a biocompatibilidade das cápsulas geradas. E a gente acha que o biomaterial biodritina, que é feito de sulfato de condroitina e alginato de sódio, junto com a matriz extracelular, ou MEC, descelularizada, que é basicamente o composto de biomateriais poliméricos que servem de arcabouço para as células e é obtido a partir do processo de descelularização, conseguiria atingir o nosso objetivo de passar a ser um tratamento pertinente para diabetes tipo 1. Então, para falar da metodologia, a gente começa isolando as ilhotas pancreáticas de porco, colocando em cultivo 2D, depois cultivo 3D. Aí, separadamente, são feitas as cápsulas de MEC com diferentes concentrações de MEC com biodritina. Depois a gente coloca essas cápsulas em contato com células do sistema imune, que são os macrófagos murinos, para assim detectar a rejeição imunológica por meio da expressão das citocinas IL-1 beta e TNF-alfa, que são liberadas justamente quando tem essa resposta imune, por meio de um QRT-PCR. E aí, de acordo com esses resultados, a gente vai escolher as melhores alternativas de cápsulas para colocar na região intraperitoneal dos camundongos, assim fazendo ensaio de biocompatibilidade em vivo. Bom, então os resultados obtidos primeiro foram as cápsulas, que saíram exatamente como a gente esperava. Das condições ATF são imagens retiradas em microscópio eletrônico de varredura, mas esse procedimento ainda está sendo padronizado, então a gente não conseguiu fazer o mesmo com o G, então o G é uma microscopia ótica com aumento de 100 vezes. Aqui são as ilhotas pancreáticas de porco recém-isoladas ainda no formato 3D, que são o formato que elas estão no corpo. Aí depois a gente coloca elas em formato 2D para elas conseguirem proliferar mais rapidamente e depois cultivo 3D novamente para elas conseguirem mimetizar o microambiente dos tecidos. A gente também não teve nenhuma intercorrência com os macrófagos murinos e aí depois a gente chega no PCR. A gente primeiro teve uma problemática que a gente conseguiu resolver com a extração do RNA e depois com os primers. Então, depois de obter novos primers e também de modificar o protocolo de extração de RNA, a gente conseguiu esses resultados. Bom, a gente está fazendo uma expressão relativa normalizada, então isso significa que a expressão é em relação ao controle negativo, que é algo que com certeza não vai gerar uma resposta imune. Então a gente coloca só macrófagos murinos, que entre eles não vai acontecer nada. E ela é normalizada por meio do gene endógeno GAPDH, que ele vai se manter estável durante o decorrer do experimento. Então, a gente percebeu que as nossas cápsulas e a Bioprotect, que é o nosso grupo controle, conseguiram resultados bem semelhantes. Então, isso mostra que a matriz extracelular teve uma boa incorporação nas cápsulas, mas a gente teve uma quantidade, especialmente no IL-1 beta, muito elevada de LPS, então isso pode indicar uma superativação dos macrófagos, que provavelmente é motivada por uma endotoxina que está presente no alginato de sódio. Então, por isso, a gente vai fazer um teste de citotoxicidade no alginato de sódio, para assim conseguir refazer essas cápsulas para não ter essa superativação de macrófagos e assim conseguir resultados ainda mais pertinentes. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção.